Cruzadas. Encontro de dois mundos. Entre os séculos XI e XIII, as cruzadas levaram milhares de cristãos ao Oriente, em busca da reconquista de Jerusalém. A cidade sagrada havia sido tomada pelos turcos muçulmanos, que proibiram as peregrinações até lá. Além de nobres e cavaleiros guerreiros, mulheres e crianças também formavam os grupos dos cruzados. Depois de 8 cruzadas oficiais e algumas não oficiais, os povos islamizados saíram vitoriosos. No século XI, quando os cruzados se dirigiram para Jerusalém, o islamismo era uma religião em expansão. Vários povos de origem árabe haviam se convertido à doutrina islâmica. Eles ocupavam parte da Europa ibérica, da África e da Ásia. Suas capitais eram maiores do que muitas cidades europeias da época. Os povos muçulmanos promoveram avanços importantes em diversas áreas do conhecimento, como na medicina, arquitetura, matemática e física. Avicena foi um filósofo e cientista persa adepto do islamismo. Seus textos sobre medicina foram traduzidos para o latim e usados nas universidades europeias ainda na Idade Média. Algumas tecnologias de navegação dos povos islamizados foram incorporadas às embarcações europeias. Entre elas, a versão muçulmana do astrolábio, adaptada e corrigida da grega. Os cruzados conheceram ainda diversos produtos do Oriente, comercializados pelos muçulmanos e incorporados aos hábitos europeus, como o arroz, as especiarias, o açúcar e a tapeçaria. O idioma árabe também exerceu influência sobre as línguas europeias, especialmente naquelas da Península Ibérica. Na língua portuguesa, por exemplo, ainda hoje utilizamos palavras de origem árabe, muitas delas iniciadas pela partícula al. Durante as cruzadas, a Europa viveu um período de paz e crescimento do comércio. Os conflitos gerados por disputas de terras e riqueza diminuíram, pois os nobres guerreiros haviam partido para o Oriente. O comércio europeu foi favorecido com a entrada e a circulação dos produtos de origem oriental. As cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, passaram a controlar as rotas comerciais do mar Mediterrâneo, negociando diretamente com os muçulmanos e tornando-se polos econômicos e culturais. Para o mundo islâmico, as investidas cristãs ficaram conhecidas como invasões de francos, já que muitos cruzados eram de origem franca. O termo cruzadas foi cunhado pela literatura europeia depois que as guerras terminaram e continua sendo usado pela historiografia ocidental. Voltar o olhar para os séculos das cruzadas é uma das maneiras de entender melhor as origens da relação entre os povos cristãos e os muçulmanos, até hoje marcada por conflitos.